Olá, eu sou Paula Adri E eu sou Victor Vicente, e esse é o Momento da Dança do... Aurora Urbana. Hoje vamos falar sobre Vogue e cultura ballroom. Vamos nessa? Bem, para falar de Vogue, a gente precisa entender que essa dança surgiu dentro da cultura ballroom. Cultura ballroom é uma manifestação político-cultural LGBTQIA+, de Nova York, de pessoas pretas, latinas, periféricas e que surgiu mais ou menos, segundo algumas pesquisas, final do século XIX, ainda no período escravocrata dos Estados Unidos. Então, foram através de vários bailes organizados por essas populações que começaram a surgir algumas categorias de disputa dentro desses bailes, até porque era o espaço de manifestação dessas pessoas, que essas pessoas podiam se expressar da forma como queriam, da forma como se sentiam à vontade, já que nos lugares públicos era muito complicado essas pessoas se expressarem por conta da discriminação e da repressão. Então, mais ou menos na década de 70 é quando surge o primeiro coletivo chamado House, já que as houses são os grupos, como são chamados dentro da cultura ballroom, né, que são famílias imaginadas mesmo, e essas pessoas gays e LGBTQIA+, que foram expulsas de casa, que estavam no sistema carcerário, se soltaram, se juntaram e conseguiram a casa montando as suas houses, as suas famílias, com figura de pai, de mãe, filho, filha, irmão, irmã, avô, avó e etc. Então, a dança Vogue, ela mais ou menos vai surgir ali, década de 70, 60, com homens gays que estavam presos. Uma das formas, uma das histórias, porque são várias, é de homens que eram presos, gays que eram presos, e aí eles dentro da prisão tinham acesso às duas revistas, que era Playboy ou Vogue. Então a revista Vogue, ela trazia as modelos com aquelas roupas caríssimas, mansões, carros, coisas de luxo, mostravam a vida que era sonhada por aqueles gays. Então eles começavam a imitar as poses das modelos e aos poucos a dança foi surgindo. Uma outra forma também é através de exercícios dos militares, que faziam agachados, que hoje tem o passo chamado Duck Walk, né, que é um dos fundamentos do Vogue Old Way e do Vogue Femme, que isso a gente vai falar daqui a pouco. E aí também outra versão do surgimento do Vogue vem no próprio baile da ballroom, chamado Ball, onde uma pessoa, a Paris Dupree, ela abriu uma revista Vogue no meio do baile e começou a imitar as poses das modelos. Então, aos poucos, né, como o baile é uma linguagem, quando você está lá, são linguagens corporais, as pessoas começaram a imitar e a construir aos poucos essa dança. Então, a primeira vertente do Vogue que surge é o Vogue Old Way ou velha forma, que imita muito, tem muita simetria, muitas linhas corporais, muito braço. Também tem influência do yoga, influência dos exercícios militares, patinação no gelo, balé clássico e etc. Então, antigamente essa forma era chamada também de pop, dip and spin, tá? Que era esse lance do pop de contração, dip, que é o movimento que faz no chão, como se fosse um mergulho, e spin, que é o giro. Então essa dança surge assim, e é na década de 80 que essa dança ela ganha muita popularidade, principalmente com a Madonna, com a música Vogue, que trouxe aí muito sucesso, né, para essa dança, muita popularidade, ficou muito em voga, já no final dos anos 80 e início dos anos 90. Mas nos anos 80 ainda, no final também, surge uma outra vertente chamada Vogue New Way, nova forma, onde aquelas linhas do Old Way passaram a ser mais quebradas e a utilizar mais as articulações do corpo, a trabalhar a articulação do punho, do cotovelo, como figuras egípcias, como ginástica, movimentos de ginástica artística, ginástica rítmica, muita flexibilidade, muita contorção mesmo, circo, a influência do circo também,
final da década de 80, através de homens gays também dentro desses mesmos bailes, é que foram quebrando isso. Dando continuidade ao que a Paula Dias estava falando, agora a gente vai conversar um pouco sobre o Vogue Femme, certo? Começando a falar do Vogue Femme, é importante pontuar que o Vogue Femme surge através das mulheres trans e travestis. Então, toda vez que você for dançar Vogue Femme, lembre delas, lembre das nossas Femme Queens, ok? No Vogue Femme, a gente tem duas vertentes, tem o Soft and Cant e tem o Dramatics, né? E o Soft and Cant é uma maneira de dançar o Vogue Femme de uma maneira mais leve, uma maneira mais solta. E o Dramatics já diz tudo, né? É aquela forma mais dramática, mais expansiva, da maior forma possível, tá? Falando sobre o Vogue Femme, é importante a gente pontuar os 5 elementos. Hands Performance, Catwalk, Duck Walk, Floor Performance, Spin and Dip. Todo mundo entendeu? É isso, lembra aí, viu? 5 elementos. Vamos falar um pouquinho também sobre a comunidade ballroom aqui no Brasil, né? Há relatos que tanto a comunidade ballroom como o Vogue começa a ter uma movimentação nos anos 2000, tá? Principalmente a partir de 2010, mas nada de formação de house, nada de formação de casa. As casas vêm surgir através lá em 2012, 2015, que é quando a galera já está na grelhação do Vogue Femme e começa a fazer ball em tudo que é canto aqui no Brasil, principalmente na região sudeste, tá? Temos casas aqui no Brasil, como por exemplo a Hands Up e a Kines, que são casas praticamente pioneiras, né? E são pessoas a partir dessas casas que a gente vai conhecer pessoas também que traz o Vogue para cá, tanto para o ambiente de sala de aula, como para os bailes. É importante também pontuar a importância da região norte e nordeste, que vem surgir o Vogue um pouquinho depois. Primeiro o Vogue chega lá para a região do sudeste do Brasil e depois começa a tomar conta também dos estados no norte e no nordeste. E hoje em dia a gente tem a Noni Ballroom, que é um movimento enorme que faz fortalecer e fomentar nos nossos estados do norte e do nordeste, tá? Então, falando sobre o Vogue Femme também traz muitas pessoas para o ambiente da comunidade ballroom, tá? Hoje em dia eu acredito que seja a vertente que tenha mais pessoas dançando devido ao ambiente que ele chegou, esse ambiente mainstream. Vemos muitos artistas internacionais que utilizam dessa dança, utilizam desses fundamentos para poder fazer seus clipes, fazer seus shows. Então, quando vocês veem algumas mãozinhas muito soltas ou várias poses, muitas linhas, lembre que ali vai ter o Vogue. Esse foi o momento da dança Vogue. Para mais informações, vocês podem procurar pelo Aurora Urbana, obviamente, pela Casa de Mandacaru e pela Noni Ballroom. Bem, siga o Aurora Urbana nas redes sociais, Instagram, YouTube, se inscreve, ativa o sininho e acompanhe as nossas novidades. É isso aí, gente. Valeu, até mais.